Hello everyone, how are you today? I hope you are doing very fine. So let's begin our class of today. Please open your book on the page 83. Na aula passada, nós paramos aqui, né, nesse exercise. A gente ainda estava vendo um pouquinho do past perfect, né? Só que agora numa fórmula com a double way question, né? Muito interessante, muito facinho, bem de boa da gente se fazer, tá? Então vamos lá. Hoje a aula de hoje vai ser bem gostosa, eu gosto muito de fazer isso. É um tema que eu gosto bastante de abordar, que é o there is, there are, ou there was, ou there were, né? O que significa o there, né? O there is. O there is ou there are. É há ou tem. Há ou tem. There is a computer above the table. Há um computador em cima da mesa. É o fato de haver ou existir alguma coisa, tá bom? There is, there are. O que difere? Vamos ver aqui embaixo que vocês vão entender melhor o que a teacher tá falando, tá? Bem aqui, ó. Aqui, ó. O there is e o there are é o há ou tem. There is, ele é usado para o singular. Então, o exemplo que a teacher deu. There is a computer above the table. Então, há um computador ou tem um computador em cima da mesa. There are a few pens above the table. Então, há ou tem algumas canetas em cima da mesa. Então, o que difere aqui do is e do are é singular e plural. Porém, o is e o are, ele também está atrelado à fórmula do presente. Então, é há ou tem. Aqui atrás, aqui embaixo, a teacher já colocou aqui, ó, é a past form. Então, there was, there were, ambos significam havia ou tinha. O que difere é que o was é no singular, igual a gente estava aprendendo no simple past, o was ou were, que é o verbo to be no passado. Esses caras aqui, eles são o verbo to be, né? O is, are, was, were são o verbo to be. Os is e o are são no presente. O was e o were é no passado, tá? Então, havia ou tinha. É bem de boa, bem facinho. There was a computer above my table last week. Então, havia um computador em cima da minha mesa na semana passada. There were a few coins in my pocket these days ago. Então, havia algumas moedas no meu bolso esses dias atrás. Entendeu? Então, there is, there are significa há ou tem. Você vai usar para o presente. There was, there were é havia ou tinha. Você vai usar para o passado, tá bom? Então, some. O some, a gente vai usar para afirmativa. O any é para negativa ou interrogativas, tá? Ambos significam a mesma coisa. Eles vão significar a mesma coisa, tá? Algumas, tá? A diferença é quando você vai usar cada um. O some, que a teacher falou agora há pouco. There were, acho que eu usei aqui. There was, acho que eu usei aqui. There are a few pens above my table. Então, há algumas canetas em cima da minha mesa, tá? E o any você vai usar normalmente na negativa ou na interrogativa. Was there any book, não, tinha uma coisa no singular. Was there any eraser in front of my desk? Então, havia uma borracha na frente da minha estante? Eu usei o any na interrogativa. Eu posso falar, there wasn't any eraser in front of my shelf. Então, não havia nenhuma borracha. There wasn't, negativa do verbo to be, não havia nenhuma borracha na frente da minha estante, tá? Então, esses caras aqui vocês vão usar para dizer que há ou tem. No passado, havia ou tinha, tá? Tranquilo? Beleza? Então, na afirmativa, como é que fica? Esse aqui, ó, é se você quiser, não é opcional, não é obrigatório, você coloca se quiser, que é alguns ou alguma, tá? Mas, no geral, para fazer a afirmativa é o there, o verbo to be, se for no presente ou no passado, tá? Então, é o verbo to be, você pode colocar o is, o are, ou o verbo to be no passado, was e were, tá? Presta atenção, o verbo to be. E o resto é o complemento, there is flexibility, então, há ou tem flexibilidade.
E para fazer a question, você vai colocar o verbo to be na frente, tanto ele no presente e no passado, o is, ou are, ou was, ou were, o there e o complemento, flexibility. Então, is there flexibility? Ou are there flexibility? Ou was there flexibility? Ou, por último, were there flexibility? Aí vocês me respondam se sim ou não. Então, há ou tem flexibilidade? Havia ou tinha flexibilidade? Exemplo meio banal, mas ok. Yes, there is flexibility. A resposta está tudo passando no presente. Então, sim, há flexibilidade. Sim, tem flexibilidade. O there is e o there were, there was, there were, ele é muito utilizado no inglês justamente para essa entonação de havia ou tinha, tá? Vale lembrar que no português, gente, toma cuidado, porque o certo no português é nós dizermos que há ou tem alguma coisa, né? A verdade, né? Tá tudo certo. Há ou tem alguma coisa. Mas, no inglês, você não vai colocar, você sempre vai colocar o there e nunca have. Have is, por exemplo, have is a book in front of me. Tem um livro na minha frente. A gente fala assim no português, né? A gente fala assim no português, tudo bem, até que é aceitável, a gente tem um hábito, mas no inglês isso não existe, você colocar o have para falar que tem alguma coisa. Você vai colocar sempre o there is, ou there are, ou there was, ou there were. É o there. Frisa bem no there. Ele que vai falar se há ou tem, tá? Nunca coloque have na frente, né? Ou no lugar do there. Não coloque, tá errado, tá bom? No português seria melhor se a gente criasse o hábito de falar que há. Ou existe, né? Mas se a gente ficava falando que tem, né? Tem um computador na minha mesa. Você vai falar, there is a computer above my table. Então, tem um computador na minha mesa. Tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, os exercises. Were there any white clothes? Então, deixa eu ver. Haviam algumas camisas coloridas, algumas camisas brancas, né? Melhor. Haviam algumas roupas brancas? Haviam algumas roupas brancas? Algumas aqui, ó. Eu vou usar o N para negativa ou interrogativa. Então, se eu vou responder, vamos ver a resposta aqui, tá? Yes, there were. Então, sim, haviam. Então, a gente tira esse N aqui, porque ele não pode aparecer nas afirmativas. Quem apareceria seria o some. There were some white clothes. Pode colocar isso, você pode colocar yes, there were. Só isso. Lembra que o N fica na question e fica na negativa, tá? O próximo. Are there any dresses? Então, há algum vestido? Alguns vestidos? Há alguns vestidos? Existe alguns vestidos? Então, no, there is not. No, there is not. Você pode negar o verbo to be. So, no, there is not. Não tem. Nossa, I'm sorry. No, there are not. Are not. Você pode negar o verbo to be. O teacher estava olhando aqui em cima. Então, você pode negar o verbo to be, que fica aren't. No, there aren't. Were there any good food recipes? Então, deixa eu pensar. Haviam algumas boas receitas de comida? Haviam boas receitas de comida? Palavrão, né? Were there any good food recipes? Então, haviam algumas boas receitas de comida? Yes, there were. Concorda aqui com o verbo to be. Yes, there were. Se fosse no aqui, no, there weren't. Were mais not, fica weren't, tá? Aqui. Was there a dog in your house? Havia um cachorro na sua casa? Ou tinha um cachorro na sua casa? Yes, there was. Sim, havia. Sim, tinha. Facinho essa. Is there a scarf? Então, tem um casaco, né? Tem um casaco? Há um casaco? Existe um casaco? No, there is not. Agora sim. No, there is not. Ou no, there isn't. Was there a computer in your bedroom?
Então, havia um computador ou tinha um computador no seu quarto? Yes, there were. Sim, havia. Sim, tinha. Is there an umbrella in your purse? Então, deixa eu ver. Tem, né? Tem ou há um guarda-chuva na sua bolsa? No, there is not. Tá bom? Difícil? Fácil? O que vocês acham? Só para confirmar, esses caras aqui, there is, there are, são no presente, na present form, que é há ou tem. Na past form, é o there was and there were, tá? There was singular, there were plural, tá? Singular, he, she, it. O resto é o you, we and they, tá bom? Esse cara aqui é como a teacher falou, na fórmula do presente. Então, is é pro he, she, it. Ou pode ser até pro... Aí o am, né, pro I seria diferente aí. Mas o are seria pra outra galera aí, tá? Difícil, fácil. Vamos virar aqui. Vamos ver aqui, ó. Now you create phrases orally and ask your classmate. You read and ask your mate. Então você vai ler e vai perguntar pro seu amigo. Was there a party here yesterday? Então, havia ou tinha uma festa aqui ontem? Aí seu amigo vai falar, yes, there were. Se não, né? Se não havia ou não tinha, no, there wasn't. Não, não tinha, tá? E aqui, ó, tem um outro exemplo aqui, ó. There was a lot of confusion. Então, havia muita confusão. Ou teve muita confusão. There was a lot of confusion. Tá? Então, there mais os auxiliares do verbo to be. Tanto no presente quanto no passado. Vamos ver aqui como a gente vai falar. Are there a lot of people here? Are there a lot of people here? Então, havia... eu posso colocar tanto no presente quanto no passado. Eu posso colocar are there a lot of people here? Então, tem ou existe muita gente aqui, muitas pessoas aqui. Ou eu posso falar também no passado. Were there a lot of people here? Então, haviam muitas pessoas aqui. Então, eu posso estar brincando com os dois aí. Tanto com are, tanto que o were. Teacher, por que plural? Porque people... é plural já, então pessoas. Então eu posso colocar are there a lot of people here? Ou were there a lot of people here? Aí eu respondo sim, né? Yes, there were. Ou no, ou yes, there are. Eu posso tanto responder no presente quanto no passado, tá bom? Posso responder, eu posso falar aqui no passado. Was there a lot? Were there a lot to do? Havia muito o que fazer? There was a lot to do. Havia muito o que fazer? Yes, there was. Então, eu só coloquei o was e o there. Lots to do. Muito o que fazer. Eu posso colocar aqui. Are there many channels to be watched? Há ou tem muitos canais para serem assistidos? Há ou tem muitos canais para serem assistidos? Então, are there many channels to be watched? Aqui. Are there lots of appointments? Então, há muitos muitos compromissos? Há muitos compromissos? Ou eu posso responder no passado. Were there lots of appointments? Havia muitos compromissos? Vocês me respondem. Yes, there were. Ou se for no singular, no presente, né? Oh, yes, there are. Então tem muito compromisso. E aqui? Esse aqui eu vou colocar no presente. Are there dishes to do? Tem louça para lavar? Tem louças para lavar? Yes, there are. Eu posso responder na negativa também, gente. Vocês que mandam, tá? Posso estar respondendo na negativa também.
So guys, a teacher preparou aqui para vocês, eu peguei na luzinha, deixa eu mostrar, ainda na página que nós estávamos. Esse exercício aqui, a teacher pegou, tomou a liberdade para fazer os exemplos aqui, ó. Deem uma olhada. A teacher deixou tudo bonitinho aqui, ó. Isso aqui é sugestões, você não precisa seguir exatamente como é que está. Então, vou repetir lá no começo, né, cada figura, pertinente a cada figura que nós estávamos abordando, ó. Primeiro aqui, tá? Cada uma. Então, vamos lá. Were there a lot of confusion? Então, opa, errei, aqui. Deixa eu ver. Tava diferente, ó. Were there a lot of people here? Yes, there were. Isso aqui é uma short answer, mas eu posso estar falando desse jeito, igual a teacher comentou. Tipo, yes, there were a lot of people there. Então, havia muitas pessoas lá. Poderia estar falando assim também, vocês decidem. Aí o próximo. Deixa eu ler o próximo, pertinente à figura. Essa daqui, ó. Do lapisinhos aí. Were there lots to do? Havia muito que fazer? Yes, there were. Letter C. Are there many channels to be watched? Que é esse daqui, ó. Are there many channels to be watched? No, there aren't. Oh, yes, there are. Você decide, não precisa seguir a regra da teacher, tá? Pode, desde que esteja coerente, né? Tem que colocar o verbo to be na frente, depois esse there aí, depois o complemento da frase, tá? Seguir do jeitinho que a teacher ensinou, seguir aquele padrão, tá tudo certo. Não há com o que se preocupar, tá bom? Vamos ver. Aqui embaixo. Are there lots of appointments? Então, há muitas reuniões. Pode colocar um passado aqui. Were there lots of appointments? Então, havia muitos compromissos. Haviam muitas reuniões. Yes, there are. Ou yes, there were. Tá? Vocês decidem. Letter E. Are there dishes to do? Então, há louça para lavar? Always. Então, sim. Há. Yes, there are. Posso falar também. Were there dishes to do? Haviam louças para lavar? Yes, there were. Beleza? Agora a gente está aqui na letra F, né? É a teacher que colocou como alternativas aqui, ó. A, B, C, D, E, F. Vamos ver. Então, aqui da biblioteca. Vamos pensar aqui o que a gente pode colocar. Eu posso colocar aqui. Is there much to read? Há muito que ler? Is there much to read? Há muito que ler? No. There isn't. There isn't. Não há muito que ler. Lembrando, não precisa seguir a regra da teacher, tá bom? F na letra G. Vamos ver aqui na letra G, que é um monte de baderna aqui. Many kids to teach. Essa aqui, ó. Há muitas crianças para ensinar. Are there many kids to teach? Então, há muitas crianças para ensinar? Yes, there are. Lembrando, não precisa estar igual. Você pode falar não há. Letra G, letra H. Many clothes. Então, no passado havia muitas roupas. Were there many clothes? Were there many clothes? No, there weren't. No, there weren't. E a última. H, I. Será que tá aparecendo aqui pra vocês? Tá, bem no talo, mas tá aparecendo. Deixa a teacher ver. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Letra I. Que vai ficar many
extra expense. Então, despesas extras. Are there many extra expenses? Então, há muitas despesas extras? O que vocês acham? Na minha opinião, yes. There are. Poderia falar, né? Were there many extra expenses? Aí vocês escolhem, tá? Beleza? O que vocês acharam? Difícil? Fácil? Tranquilo? Então vamos agora, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, né? Pode dar uma pausa no vídeo, não tem muito o que se preocupar, tá? Podem ficar tranquilos, ó, dei uma lida agora, aproveitando que a teacher tá falando. Então não tem muito o que falar, gente, não há muita dificuldade nessa matéria. Como a teacher via falando, né? Estava falando, é para você falar se há ou tem, né? Existir. Lembrando também, você não vai falar em inglês. Deixa eu ver. I have a computer in front of the table. Há um computador em frente à mesa. Tipo, esse have aí usando você falar como tem, que o brasileiro tem costume de falar tem, né? Tem um computador em frente da mesa, mas não é tem, é há. Há um computador em frente à mesa. Nós, no português mesmo, falamos errado, né? Então, sempre coloquem, né, para você falar que há de existir ou tem alguma coisa, né? Ou havia ou tinha alguma coisa, tanto no singular quanto no plural, tanto no presente quanto no passado, vocês vão usar esses dois carinhas aí, tá bom? Vão usar esses dois carinhas, não se esqueçam. Não tem muito o que confundir. Então, a teacher vai aqui, vamos voltar pro livro. Bem facinho, bem de boa. E aqui a gente tá já praticamente no final, gente. Praticamente já estamos no final do livro aí, tá? Então, vamos ver aqui esse vocabulário. Então, aqui é vocabuláriozinho básico, de boa, só pra gente dar uma relembrada nas coisas aí. Então, vamos lá no vocabulary. Então, nós temos to run, to get a job, delivery, uma coisa que a gente está usando muito nessa pandemia, né? Delivery. Pieces. Pieces. Vamos repetir mais uma vez. To run. To get a job. Delivery. Pieces. Então, to run é o verbo correr. To get a job é arranjar um emprego, conseguir um emprego. Delivery é entregar, ou entregas, tanto faz. Pieces são peças. Pieces. E se for sem o Szinho aqui, é piece. Um pedaço. Pode ser. Peça, pedaço. Então, piece pode ser tanto uma fatia. A gente pode até ser usada, mas é um pedaço da torta. I want a piece of apple cake. Eu quero um pedaço de uma torta de maçã, mas eu posso falar também slice. Mas saiba que existe piece, é parte um pouco de alguma coisa, tá? Ou de peça também. E pieces tá no plural, que são peças. Aí não dá pra falar pieces of cake, pedaços de bolo, não, aí não dá. Aí vai ser slices mesmo, mas no singular você pode estar usando sim, tá bom? E agora aqui algumas... sempre aqui no livro da gente, né, a gente tem essa divisão aqui. Então, words, verbs e expressions, né? Tá sempre divididinho aqui pra gente e traz uma coisa nova, né? Um ensinamento novo aqui pra gente, tá bom? Então, vamos ler. Então, ó. Cool, mechanic, office, flexible, costumers. Então, de novo. Cool, mechanic, office, flexible, costumers. Então, vamos lá. Cool é fresco. Ou legal, dependendo da pessoa. You are cool, isso é legal. Mas é fresco também.
Mechanic é mecânico. Office é escritório. Flexible é flexível. Customers são clientes, significa isso, clientes, tá bom? Alguma dúvida de vocabulário no sentido de pronúncia e tal? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu pensar. Que outras dúvidas vocês teriam? Então, é legal, fresco, mecânico, escritório, flexível e clientes. Agora com o verbo, né? Agora a coluninha dos verbos agora. Então, a gente tem pouco, né, hoje. Então, é to tell, to doubt it. Então, to tell é dizer. To doubt it é duvidar. I doubt it that something is right. Eu duvido que alguma coisa esteja certa. Então, é o verbo duvidar. Então, guys, deixa eu ver. So, to tell é dizer. To doubt é duvidar de algo. I doubt if you can jump this rock. Eu duvido que você consiga pular dessa rocha. Então, é duvidar. Agora aqui, expressions. Where, when, always, never, why, because, to make someone work hard, come on, easy boy. Então, gente, aqui algumas expressões, tipo onde, quando, sempre, nunca, porque na pergunta, porque na resposta, que é o because, to make someone work hard, fazer alguém trabalhar muito. Come on, tipo, qual é? Easy boy, tipo, calma, menino, calma. Lembra que a gente viu no começo do diálogo, né? Então, vamos lá. Where, let's repeat. Where, onde. When, quando. Always, sempre. Never, nunca. Why é o porquê na pergunta. O because é o porquê na resposta. E to make someone work hard. Então, é fazer alguém trabalhar duro, trabalhar bastante. Come on, é o qual é? Come on, boy. Tipo, qual é, garoto? Por favor. Easy boy. Fica calmo. Ou pode ser easy girl. É tipo, calma, garota. Calma, tá bom? Dúvidas, choros, lamentações, gente? Difícil? Então, guys, se vocês tiverem alguma dúvida, conversem aqui com a teacher, tudo certinho. A gente vai conversando, vamos esclarecendo a dúvida. E a próxima aula vai ser a revisão para a prova de vocês, tá? A teacher vai escrever o que vocês teriam que estar estudando, tá bom? So, guys, I hope you have enjoyed this class. If you have any doubts, contact me on WhatsApp. I'll be waiting for you, okay? So, bye-bye, guys. See you soon.